Capítulo 33. Não tirei os olhos da carta por um bom tempo. Ele tinha me deixado por ela. Quando finalmente tomei consciência, fui tomada por um ímpeto selvagem de raiva. Peguei a primeira coisa quebrável que vi e a joguei contra a parede com toda a força que possuía. Ouvi o susto de Nina quando o vidro se estilhaçou, e aquilo me trouxe de volta à realidade. Havia me esquecido completamente da presença dela. Resfolegando, balancei a cabeça e disse: Desculpe. Pode deixar que eu limpo. Não queria assustar você. É que ele foi embora. Aaron foi embora. O quê? Fugiu com Camille. Corri os dedos pelo cabelo. Sentia-me um pouco sem chão. Não consigo imaginar por que a rainha autorizaria uma coisa dessas. Continuei. Mas sem dúvida autorizou. Giver disse lá embaixo que estava dentro da lei. E o que isso significa? Engoli em seco. Com Camille na linha de sucessão do trono, Aaron é o príncipe consorte, e o seu dever principal é com a França. Ele agora não passa do país onde ele nasceu. Seus pais sabem? Fiz que sim com a cabeça. Mas não sei se ele deixou cartas para eles. Expliquei. Talvez eu deva falar com os dois. Nina se aproximou e ajeitou meu vestido e meu cabelo. Depois, passou um lenço no meu rosto para tirar qualquer imperfeição na maquiagem. Pronto. É assim que a minha futura rainha deve estar. Abracei Nina. Você é boa demais para mim, Nina. Fique calma. Vá falar com seus pais. Eles precisam de você. Dei um passo para trás e sequei as lágrimas que estavam quase escorrendo. Segui pelo corredor e bati à porta do quarto do meu pai, que os dois geralmente compartilhavam. Como ninguém respondeu, me arrisquei a entrar e dar uma olhada rápida. Pai? Chamei ao adentrar aquele espaço enorme. Fazia tanto tempo que eu não ia lá, talvez desde a infância, que não conseguia lembrar se tinha sido sempre assim. O ambiente mais parecia ter sido decorado pela minha mãe. Cores quentes nas paredes, livros por toda parte. Se aquele era o refúgio do meu pai, por que não se parecia com ele em nada? Como eles não estavam ali, me senti uma invasora e dei meia volta para sair. Mas fiquei paralisada pelo que vi. Várias fotografias grandes emolduradas cobriam a parede. Havia fotos de meus pais quando tinham a minha idade. Ele de uniforme completo e faixa, ela de vestido creme. Os dois no dia do casamento, com o rosto coberto de bolo. Em outra imagem, minha mãe estava com o cabelo todo suado jogado para trás e 2 bebês nos braços enquanto meu pai beijava sua testa. Uma lágrima escorria por sua bochecha. Várias fotos espontâneas, que mostravam um beijo ou um sorriso, tinham sido ampliadas e tratadas com um filtro preto e branco para conferir um ar mais clássico. 2 coisas ficaram imediatamente claras para mim. Primeiro, o quarto do meu pai não tinha muito jeito dele porque o quarto não era dele. Ele o havia transformado em um santuário para minha mãe. Ou melhor, um santuário para os dois, para o profundo amor que sentiam um pelo outro. Eu presenciava isso todos os dias, mas era diferente ver aquelas imagens. As fotos que eles olhavam toda noite antes de dormir. Eles eram feitos um para o outro, mesmo depois de enfrentar tantos obstáculos, e gostavam de lembrar disso. A segunda coisa é ficar clara. Aaron tinha desistido de mim, de todos nós, para tentar viver aquilo. Se conseguisse uma fração do amor de nossos pais, seu ato estaria justificado. Naquele momento, tive consciência de que devia contar a eles o que a carta de Aaron dizia. Eles compreenderiam. Talvez melhor que qualquer pessoa no planeta, porque ele teve que partir. Com certeza compreenderiam melhor do que eu. Eles não estavam na sala de jantar, nem no escritório do meu pai, nem no quarto da minha mãe. De fato, os corredores estavam estranhamente vazios. Não havia um único guarda à vista. Oi! Gritei sob a pouca luz ambiente. Oi! Por fim, um par de guardas apareceu no fim do corredor. Graças a Deus! Disse um deles. Vá até o rei e avise que a encontramos. Um segundo guarda continuou correndo enquanto o primeiro me encarou e respirou fundo antes de dizer.
A senhorita precisa me acompanhar até a ala hospitalar. Alteza, sua mãe teve um ataque cardíaco. Por mais que ele tenha falado baixo, parecia que estava gritando. Eu não conseguia pensar no que dizer ou fazer, mas sabia que tinha de ir até ela. Mesmo de salto, ultrapassei o guarda. Corri o mais rápido que pude. Só conseguia pensar em como estive errada sobre tantas coisas, como havia sido ácida com ela para fazer as coisas do meu jeito, e tinha certeza de que ela sabia que eu a amava. Mas precisava lhe dizer mais uma vez. Na entrada da ala hospitalar, tia May estava sentada ao lado de Madame Morley, que parecia orar. Austin, ainda bem, não estava presente, mas Caden estava lá, esforçando-se muito para parecer corajoso. A senhorita Bryce também estava lá, andando em círculos em um canto. Mas toda a gravidade do momento estava personificada em meu pai. Ele estava agarrado ao General Ledger, segurando-o como se sua vida dependesse daquilo, com os dedos cravados nas costas do uniforme dele. Chorava escancaradamente, e eu nunca tinha visto nada tão doloroso. Torcia para jamais ouvir de novo. Não posso perdê-la, não sei, eu não... O General Ledger segurou seus ombros. Não pense nisso agora. Temos que acreditar que ela ficará bem, e você precisa pensar nos seus filhos. Meu pai concordou com a cabeça, mas notei que não parecia capaz de obedecer. Pai? Chamei com a voz vacilante. Ele se voltou para mim e abriu os braços. Voei para ele e o apertei com tudo. Chorei, sem me preocupar em ter que parecer forte. O que aconteceu? Não sei, querida. Acho que o choque da partida de Erin foi demais. Problemas cardíacos são comuns na família da sua mãe, e ela passou os últimos dias muito ansiosa. Ele fez uma pausa. Quando retornou, sua voz estava diferente e percebi que já não era comigo com quem ele falava. Eu devia tê-la feito descansar mais. Devia ter pedido menos coisas. Ela fazia tudo por mim. O General Ledger então o agarrou pelo braço. Você sabe como ela é teimosa, ele disse com carinho. Acha que teria deixado você diminuir o ritmo mesmo por um segundo? Ambos compartilharam um sorriso triste. Meu pai concordou com a cabeça. Muito bem. Agora nós esperamos. O General Ledger o soltou. Preciso ir para casa avisar Lucy e buscar roupas limpas. Vou ligar para a mãe dela, se você ainda não ligou. Meu pai suspirou. Nem pensei nisso. Eu ligo. Volto em 1 hora. Estarei aqui para o que precisar. Meu pai me soltou e abraçou o general mais uma vez. Obrigado. Me afastei deles e fui esperar perto da porta. Fiquei pensando se ela podia sentir a minha presença. Estava com muita raiva, de todos, de mim. Se o povo não exigisse tantas coisas, ou se eu tivesse feito mais, não estaria prestes a perder minha mãe. Sempre pensara que não poderia viver uma vida para os outros. Que o amor não passava de uma algema. Talvez fosse mesmo, mas a verdade é que eu precisava dessa algema. Me permiti sentir a dor da partida de Erin, a dor da preocupação de meu pai e, sobretudo, a dor de saber que a vida da minha mãe estava em risco. Essas coisas não me enfraqueciam, me mantinham no momento presente. Eu já não fugiria delas. Ouvi o som de passos, ciente de que uma multidão se aproximava. Me senti pequena, comovida e sem palavras ao ver cada um dos selecionados surgir no fim do corredor. Caio olhou para mim e disse: Viemos orar. Meus olhos se encheram de lágrimas e assenti com a cabeça. Os cavalheiros se espalharam. Alguns se encostaram pelos cantos, outros se empoleiraram nos bancos. As cabeças inclinadas ou elevadas, tudo pela minha mãe. Eles tinham causado tamanha agitação na minha vida. E eu estava tão feliz por isso. Hale roía as unhas e agitava-se nervoso. Ian, como esperado, estava muito firme, concentrado, com os braços cruzados. Harry inclinou-se para a frente no banco, com os cachos pendendo sobre os olhos. Fiquei feliz ao ver que, mesmo sem precisar ter vindo, Eric estava ao seu lado. Kyle encontrou a mãe dele e os dois se abraçaram. Kyle chorava pela minha mãe. Era estranho, mas aquela ternura me fez sentir mais forte.
Meus olhos passaram dele para os outros remanescentes. Pensei de novo como cada um deles tinha me conquistado à sua maneira, e olhei para o meu pai. O rosto de vermelho de tanto chorar, o terno todo amarrotado. Podia ver a tensão em cada molécula de seu corpo, horrorizado pela perspectiva de perder a esposa. Não fazia muito tempo desde que ele estivera em meu lugar, desde que o rosto da minha mãe era um entre tantos, e mesmo assim, apesar de todos os impedimentos e de todo o tempo que já tinha passado, os dois continuavam profundamente apaixonados. Isso era evidente em tudo, do quarto que compartilhavam, a maneira como se preocupavam um com o outro. Além de estarem sempre se paquerando, mesmo depois de tantos anos de casamento. Se um mês antes alguém tivesse me dito que eu deveria considerar aquilo como uma opção para mim, eu teria revirado os olhos e dado as costas. Naquele momento, bom, a possibilidade não me parecia tão absurda. Eu não esperava encontrar o que os meus pais tinham, ou mesmo que Erin havia encontrado em Camille. Mas talvez pudesse encontrar alguma coisa. Talvez houvesse uma pessoa que me beijasse mesmo quando estivesse com o nariz escorrendo, que esfregasse meus ombros após um longo dia de reuniões. Talvez pudesse encontrar alguém que não parecesse tão assustador, com quem um passeio além das muralhas do palácio parecesse natural. Mas tudo isso poderia ser pedir demais. Em todo caso, eu não podia desacelerar agora. Sabia que, por mim e pela minha família, eu precisava concluir essa lição. E quando concluísse, teria um anel no dedo.